Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 34 de Isaías. Estou assim, toda executiva. Bora começar orando. Hoje, então, aqui o Senhor vai falar sobre o subtítulo ali da mensagem é Deus castigará as nações, mas vai falar muito sobre Edom, vai ter muita referência também sobre isso. E o que eu mais tiro assim de importante é referente mesmo aos profetas, né? Mais uma vez aqui a gente tem uma mensagem que foi falada, foi declarada ali por um profeta e vários outros vieram confirmando sobre o que Deus iria fazer, sobre a ira de Deus sobre aquele lugar. Então vamos começar lendo e aí a gente tira algo pra gente. Vamos ver se relacionado a isso, né? Porque precisamos. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Deus, por mais uma semana aí. Estamos quase finalizando, mas ainda não. Mas o Senhor ainda pode fazer algumas coisas, sabe, Deus, das quais estão trancadas na vida dos meus irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, declarar, Deus, sabe, que sejam destravados, que sejam rompidos, que venha, Deus, o teu favor, o teu querer, Deus, a tua vontade, a tua mão, a tua justiça, Senhor, sabe, trabalhando em nosso favor. Eu te agradeço porque assim foi feito comigo, no meu trabalho. E eu oro em nome de Jesus, declarando sobre a vida de cada um aqui, Senhor Jesus, sabe? E que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, da Tua voz, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que nós não fiquemos, sabe, Deus, na escuridão, para que possamos, quando ouvir a Sua voz e quando ouvir o que mais de uma pessoa está dizendo, sabe, Deus, nós darmos atenção. Sabe, Deus, levanta pessoas sérias, Deus, nós condenamos aqueles que estão sendo falsos profetas para a nossa nação, para esse tempo, para essa geração. Deus, e em nome de Jesus te pedimos para que nós possamos ter contato, Deus, com aqueles profetas que são sérios, com as pessoas, Deus, das quais o Senhor tem levantado para declarar essa verdade, a tua verdade que já está nas Escrituras. Então, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti este momento, essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Bora. Eu ia contar uma coisa, mas deixa pra lá. Ai, vamos lá. Venham nações e escutem. Reúnam-se povos e prestem atenção. Que a terra inteira escute e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas, o sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos, que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue e o chão ficará coberto de gordura, pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche e a terra vai virar enxofre. O país inteiro queimará como piche, o fogo nunca se apagará e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre e nunca mais ninguém passará por ele.
Corujas e corvos serão os donos do país e construirão seus ninhos por toda parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas mansões. O mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão seus ninhos, porão os ovos e os chocarão e abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com os seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá com os seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas, e dará a cada uma a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. Delas, no caso dessas criaturas, né? Ali enfim, de toda sorte de coisa ruim. Porque vai falar, os gatos do mato, outros animais selvagens, demônios chamarão uns aos outros, a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar, corujas farão seus ninhos, porão ovos e os chocarão, abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Lá elas estarão com os seus companheiros. Aí vai continuar ali, finalizar falando elas. Aí a gente fica, pelo menos não sei vocês, mas interpretação de texto é tudo, né, gente? A gente sempre fica procurando tal dos... Como é que era antigamente das conjunções, enfim, do que uma palavra aqui tá fazendo referência, enfim, é por aí. Eu não lembro de termo nenhum, não lembro de, né, adjuntar, denominar, né? Muito tempo se passou, eu esqueci. Mas eu busco sempre, eu acho que a leitura ela dá muito essas possibilidades pra gente, da gente sempre estar se recordando, ainda que a gente não lembre os termos, ainda que a gente, né, a leitura ela nos ajuda tanto a aumentar o nosso linguajar, né, o nosso vocabulário, quanto ajuda também a gente sempre a estar atenta, a lembrar conjunções, né, fazer ligação, verbo de ligação, disso, daquilo, ainda que a gente não lembre do que exatamente, do que vai... Pode fazer uma prova que provavelmente, assim, os termos eu pelo menos não lembro, mas eu vou sempre tá fazendo isso, então assim, isso é bom para redigir texto. Então, leiam livros, leiam a palavra de Deus, busquem também, sabe? A palavra de Deus é incrível, porque eu vejo assim, também pontuação, tudo, sabe? É tudo incrível, tudo perfeito, tudo. Mas voltando à palavra de Deus... porque também é cultura, também é português, também ajuda a gente em várias coisas. Mas voltando, aqui então a gente vai ver que o Senhor vai falar ali sobre uma ira que ele está a respeito dos povos e das nações, e muito especificamente com Edom. Por que, Marina, com Edom? Quem foi Edom? Edom foi ali o povo descendente de Esaú, né, irmão de Jacó, que quis ali o Esaú quis ali, né, o guisado rápido, enfim, perdeu a bênção do pai, Jacó foi lá e tomou, perdeu também o direito de prioridade, passou pro irmão, por quê? Porque estava com fome, estava desesperado e quis comer rápido. Então o Senhor, ao longo, né, eles prosperaram, viraram povos, virou reinos, virou poder, ficaram muito poderosos,
Contudo, o Senhor está virado com essa nação. E aí a gente vai ver várias referências referente a isso. Por quê? Porque ao ler, eu vejo como se fosse o início de tudo. Como se aqui fosse ainda a terra sem forma e vazia, né? Quando a gente vê lá em Gênesis que tipo, existia todo, tipo, a terra era sem forma e vazia. Eu não vou voltar agora porque a gente não tem tempo. Mas parecia ter isso daqui, né? Parecia que demônios habitavam ali naquela escuridão, pairava sobre o mar, e bruxa do deserto, e isso e aquilo, enfim. E aí parece uma situação de caos completo. Então, o que o Senhor vai falar a respeito desse país é que ele se tornaria isso. E outra coisa que me vem à cabeça também enquanto eu leio, quando eu vejo isso daqui, leiam isso, procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas ficará faltando, da mesma forma que foi com Noé também, né? Quando Deus queria destruir aquela nação, ele virou e ele falou: mas Noé, eu quero que você construa uma arca, que você e sua família vão para a arca, assim como cada criatura eu vou enviar até a arca. Aqui também eu tenho um pouco dessa visão quando eu leio. E aí, beleza. E uma das coisas que me chama muita atenção é que vários outros profetas vão falar a mesma coisa. E a gente fica se perguntando, e aqui parece de fato eles profetizando a respeito do final dos tempos, ou do final, né, desse tempo, dessa era deles, de Edom, dessa nação. Mas uma das coisas muito interessantes é isso, é que Isaías, ele profetiza, ele escreve no livro e ele declara e ele tá ali falando, mas não somente Isaías. Jeremias vai falar a mesma coisa, Ezequiel vai falar a mesma coisa, Malaquias vai falar a mesma coisa, Amós vai falar a mesma coisa, entendeu? Entendeu? Como é que se diz? Como é uma espiral em relação à profecia? Como não é uma profecia sozinha, isolada, como não é só uma pessoa, como não é só uma mentalidade. E recentemente, mas antes de falar disso, se der tempo eu falo, eu quero ler Malaquias. Por quê? Porque Malaquias ele vai nos dar um parâmetro ali a respeito do que a gente tá falando sobre Edom. E ele vai falar assim no capítulo Malaquias 1, versículos 2 e 5. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês, mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade, e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Então aqui a gente pode, ver assim o cenário a respeito dessa construção desses povos. Então é algo muito interessante também. E aí eu ia falar sobre profetas. Talvez eu fale na legenda, ou talvez eu fale outro dia, porque afinal de contas nós estamos passando pelo livro dos profetas. Eu creio que não vai faltar oportunidade de falar sobre isso. Beleza? Então, beijo. Leiam de novo esse capítulo. Esse capítulo é pesado, né? Forte. Mas é isso. A gente tá aí pra aprender e pra não cometer os mesmos erros. Amém? Beijo, gente.
referências, deixa eu dar as referências. Então, além desse capítulo que vai falar sobre isso, vai falar também lá em Isaías 63, dos versículos 1 ao 6, Jeremias 49, dos versículos 7 e 22, Ezequiel 25, dos versículos 12 a 14 e 35, dos versículos 1 a 15, Amós, capítulo 1, versículos 11 e 12, Obadias e Malaquias, que a gente leu agora. Beleza? Então, é um monte de profeta, ó, se levantando e falando a respeito de algo. Então, quando você começar a ver uma palavra sendo reiterada por diferentes pessoas algumas vezes, eu comecei a ter esse feeling, uma pessoa aqui começou a falar sobre algo, outra pessoa falou sobre abuso, assédio, essas coisas. E aí, quando pensa que não, uma pessoa lá nos Estados Unidos está se levantando e falando a mesma coisa dentro de um livro. É uma coisa a se pensar.